Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexões, um podcast do Barão, criado e pensado para conectar pessoas, trazer insights e histórias genuínas de muito conhecimento. Hoje eu estou com uma pessoa incrível aqui nesse episódio. A gente está falando de uma pessoa que transforma endereços, CEPs, em histórias lindas, em histórias bem legais. Vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa que está aqui comigo hoje, a Casey. Casey, seja bem-vinda ao nosso episódio. É uma satisfação ter você aqui conosco. Já fazia um tempo que a gente estava programando essa nossa conversa e hoje realmente deu muito certo e a gente está aqui juntos. Queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, para a gente estar iniciando a nossa conversa. Primeiramente, satisfação, Samir, com certeza é um prazer estar aqui. Eu estava muito ansiosa, né, para conhecer esse teu novo programa de conexão. Então, tenho certeza que vai ser muito rico para nós. Então, meu nome é Casey, gente, eu tenho 35 anos. Eu sou sócia proprietária da Vox e 6 Imóveis e da Labelle Boutique. E eu estou aí nessa caminhada de empreendedorismo novo, de conexão, de gente que ajuda a gente. Legal. E Casey, quando a gente conversou a primeira vez, quando a gente estava se preparando aqui para esse podcast, uma coisa que me chamou bastante a atenção da tua história, principalmente da história da imobiliária, que tem mais tempo, né? A gente já falando quase de 10 anos já de empreendedorismo, né? Muito legal a tua história de propósito, de você ter algo mais do que simplesmente fechar um contrato, do que entregar uma chave, né? De você poder ajudar a pessoa a encontrar o lugar certo, com carinho, né? Focada. Isso me chamou bastante atenção, essa tua história de propósito, não só realmente de fechar um contrato por fechar um contrato, né? Exatamente. Então, eu particularmente acho que tudo começa com um propósito, né? Seja a nossa vida pessoal, seja um negócio. Então, é muito bonito realmente ver que tem pessoas também que compartilham disso, que estão aqui também para apoiar outras pessoas, sim, fazer dinheiro, fazer evoluir nos seus negócios, mas sempre com um propósito lá na frente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para nós nisso que te move, né? Assim, em que momento que você pensou assim, olha, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer deste jeito, desta forma. Sim. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa tua história tão linda que você tem aí no mercado. Então, vamos lá. Eu vou falar desde o início, quando eu tinha 12 anos, né? Tá. Então, eu sempre tive certeza que eu ia ser líder. Mas eu nunca, na vida, sonhei que eu ia ser empreendedora, que eu ia ter meu próprio negócio. Eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar para pessoas, para ajudar pessoas. Mas nunca no negócio próprio. Mas as coisas acabaram acontecendo. Então, lá com 12 anos, eu vendia roupa, vendia semijoia, vendia esses catálogos que tinham antigamente, Hermes, Natura e tudo mais. Então, aí começou minha vida de empreendedorismo sem eu sequer saber que eu estava fazendo isso. Na minha cabeça, eu não estava, né? Depois, com liderança, aos 14 anos, eu assumi um coral, né? Com 50 crianças de 6 a 18 anos. Então, em todo o tempo que eu tive, né? Que eu sou do interior do Paraná, que eu estive lá na cidade, então, até eu vir para cá, eu liderei esse coral. Então, a liderança estava dentro de mim, né? Mas quando eu percebi que era o mercado imobiliário, foi quando eu entrei como corretora, né? Uma pessoa, um amigo, me chamou para trabalhar num momento que eu estava, assim, muito difícil, numa fase de vida... eu não tinha carro, eu não tinha roupa, né? Aconteceram coisas na minha vida que eu não tinha nem roupa, eu não tinha onde morar em Curitiba. Então, eu consegui, com a ajuda de outras pessoas, voltar para Curitiba, doaram roupa para mim e ele me deu essa oportunidade. Ramo imobiliário na minha cidade nem existia, todo mundo era boca a boca, né? Sim. Imobiliária não tinha na minha época lá. Então, eu nem sabia que existia esse ramo. Mas quando eu entrei, logo no primeiro mês, eu fiz 5 vendas e falei, é isso que eu quero. Eu fazia minhas visitas de ônibus, era uma loucura, mas eu fui, né, como diz, um sonho, né? Um sapatinho e um sonho, era tudo que eu tinha, porque eu não tinha carro, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Eu só acreditava naquilo. Então, naquele momento, eu tive certeza que sim, eu queria o ramo imobiliário. Daí, o tempo passou, em 1 ano... surgiu a oportunidade de eu abrir imobiliária, né? Meu sócio hoje, que é o Marcelo, ele falou, acho que é o momento de você sair. Novamente, eu não tinha planejado nada daquilo, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, será que é a hora?
é a hora. Então, foi assim que eu entrei no ramo imobiliário e eu decidi abrir uma imobiliária. Foi super rápido. Foi também por circunstâncias lá da imobiliária. Eu não gostaria de sair de lá de novo. Eu achava que eu ia morrer lá, que ia ficar lá, que era o amor da minha vida, aquele emprego. E acabou surgindo a oportunidade de abrir esse negócio, que é a Vox 16 hoje. E é legal ouvir uma coisa assim que me chama a atenção, muito do momento, assim, porque para mim é muito claro, assim, né? Te escutando aqui, é muito claro ver que você tem dom, né? Que você tem esse propósito mesmo, né? É algo verdadeiro. Mas mais do que isso, é você conseguir fazer isso com todas as outras coisas, talvez não a favor, em condições que não eram aquelas as melhores possíveis, né? E eu percebo que tem muita gente realmente que espera tá com tudo a favor, né? Tá com dinheiro sobrando, tá com autoestima lá em cima, tá com os projetos tudo maduro, todos os planos de negócio tudo pronto, tudo, né, certinho para poder dar o primeiro passo, né? Não que você também tenha que sair arriscando em si, né, sem pé, sem cabeça, mas eu realmente eu acho muito legal, né, você poder fazer algo mesmo que as condições não digam, ou digam que aquilo não é favorável, né? Sim. Então, eu vou pegar um exemplo, né? Tava esses dias lendo a história do fundador da Cacau Show, né? Pô, gigante, né? Mas ele também começou em condições que... Sim. Vendendo de porta em porta, chocolate né? na rua, enfim, Sim. né? E agora tem essa franquia toda, né? Então, acho que também ficar esperando o momento certo para dar o primeiro passo, né? Ter essa coragem realmente de começar, mesmo que as condições não sejam as melhores possíveis, realmente é uma história muito legal, muito, muito bonita, né? E tem muita gente que, se você olhar aí, muita história, né? De pessoas que hoje são muito famosas, que a grande maioria começou com condições bem desfavoráveis, né? Exatamente. Então, isso é muito legal, né? Eu falo para todo mundo, né, nos treinamentos, fazer o melhor que você pode com a ferramenta que você tem. Inclusive, no meu casamento, eu falei que meu pai e minha mãe fizeram isso, porque eles me deram, não conseguiram me dar dinheiro, mas eles me deram com toda certeza muita educação. Muita. Então, eu falo que eles também fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham naquele momento, né? Então, é isso. Não adianta você esperar e vai ter o momento certo, né? Eu caí de paraquedas. Praticamente fui escolhida e aceitei aquilo, né? Mas tem que ter realmente essa... Ah, não, vou colocar no papel. É importante, sem dúvidas, né? Que bom quem consegue, né? Mas a minha realidade não foi essa. E é perceber que não é a tua condição de agora que te define o que você vai ser no futuro, né? Então, você consegue virar o jogo, né? Basta ter força de vontade, basta você batalhar, porque não, né? Nada é simples, te deram uma oportunidade, mas você conquistou o restante, né? Então, isso é legal. E pegando esse gancho, né, de você ter coragem, de dar os primeiros passos, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, ó, eu acredito muito que é importante você dar o primeiro passo, que é você que decide o que você quer para a tua vida, mas eu também acredito muito em conexões. Até por isso o nome do nosso podcast é Conexões. Eu acredito muito que o primeiro passo vem, mas é com as pessoas que você escolhe que está do teu lado, que é o que vai sustentar a tua jornada, a tua caminhada. Né? Escolher pessoas que somam, que têm o mesmo propósito que você, que vão estar no momento bom, no momento ruim, né? Que vão fazer parte da tua história. E pessoas, muitas vezes, com habilidades diferentes da sua, para que realmente complemente. Né? Eu gosto muito disso. E eu queria escutar um pouquinho disso de você, porque, por exemplo, lá na imobiliária, você tem lá quase 20 colaboradores. São 22. E como que você faz, como é o teu processo, né, de seleção? Talvez hoje não seja você que esteja ali, né? Mas o que você procura? O que você busca nas pessoas que vão andar do teu lado? Seja os seus colaboradores, seja os seus sócios, seja os seus fornecedores, seus, né, parceiros de negócio. Como que você busca? O que você quer encontrar em cada uma dessas pessoas? Eu, da mesma forma que eu falo que eu fui escolhida e que eu tive essa oportunidade, eu procuro, já passaram mais de 140 pessoas dentro da imobiliária, né? Incluindo os que estão hoje lá, que são os 22. Para eu escolher essas pessoas, eu sempre tento achar um tipo de conexão
é de fato comigo. Hoje, claro, nós temos um RH dentro da imobiliária que faz isso, mas ela está totalmente alinhada ao nosso propósito, que é ajudar pessoas. Então, dito isso do fato de ajudar pessoas, obviamente o currículo é extremamente importante. Mas dessas 140 pessoas, por exemplo, que eu falei, assim, jogando lá embaixo, 90% não tinha experiência no ramo imobiliário. Então, assim, eu consigo dessas 140 contar nos dedos quantas entraram lá com o mínimo de experiência. Então, assim, eu busco pessoas que queiram mudar suas vidas e que estejam dispostas a ajudar outras pessoas sem o foco do dinheiro. Então, por exemplo, se vem um corretor, alguma pessoa na equipe que eu perceba que o prazer dela está no dinheiro, ela não está alinhada com o nosso propósito. Elas têm que, claro, dinheiro, ninguém trabalha de graça, Sim. né? A gente precisa de dinheiro, todo mundo gosta, é muito bom, né? Mas a pessoa tem que querer ajudar e o dinheiro ser consequência daquilo. Que legal. Porque você tem um desafio, né, de fazer com que as pessoas também seja constante esse propósito, né? Porque no fundo, você sozinha não vai fazer com que o teu negócio reflita tudo. As pessoas estão ali representando você, fechando negócios, conversando com os clientes, né? Então, você ter esse alinhamento, buscar pessoas que, por mais que não tenham todo o conhecimento técnico, né? Pelo que você me disse, né? Que não tem a experiência, mas tem a vontade, tem os valores, tem os propósitos. Isso, né? Eu vi também recentemente um estudo que ele dizia mais ou menos assim, que 89% de gestores de RH dizem que as contratações que não dão certo não pelo problema de capacidade técnica, mas sim pelo fit cultural, de não combinar, né? De você não conseguir identificar isso na entrada e depois perceber que essas pessoas não estão alinhadas com os valores da tua empresa, né? Então, ver que você faz isso e pratica isso realmente está alinhado com o que o mercado vem fazendo, né? Acho que deixou de procurar só os hard skills para buscar soft, para buscar conexões, né? Então, isso é bem interessante, né? E não adianta colocar um headhunter, por exemplo, no ramo imobiliário, porque, assim, hoje ainda o Instagram, ele trouxe uma visibilidade muito grande para nós, luxuosa, né? Carros de alto luxo, né? A imagem do corretor, mas antes, sequer existia. Eu falo, você já viu alguém falar assim, nossa, uma criancinha falar, meu sonho é ser corretor? Geralmente é alguém que não deu certo em outra área e que está apostando, né? Mas a gente alinha muito em relação à expectativa, que não é fácil essa profissão, diferente do que hoje está sendo mostrado, né? É muito legal. Então, até a orientação, por exemplo, hoje lá no RH seja verdadeira. Então, é a nossa missão falar, olha, não vai ser fácil, você vai ficar muito tempo sem receber, para depois você começar a receber, né? Então, realmente, a pessoa tem que querer de verdade, não adianta querer ir para a imobiliária, se aventurar. A pessoa ela tem que querer ser corretora e ser a profissão da vida dela, da mesma forma que eu escolhi. Que legal, que legal. Eu acredito muito, muito mesmo nisso, assim. Eu acho que as pessoas que você escolhe, que vão estar do seu lado, tem que estar alinhado com certeza com o teu propósito, vão fazer você crescer cada vez mais. E é legal também ver que você, de alguma forma, também está retribuindo o que você teve, né? De buscar pessoas que não têm uma experiência, mas também está dando a oportunidade dela crescer, com a regra do jogo muito bem clara, né? Exato. Olha, tem esse desafio, mas ali na frente você também vai poder crescer, né? E vão crescer todo mundo junto, Exatamente. né? Então, isso para mim é bem, bem interessante, né? E quando a gente fala também porque a gente falou um pouco aqui, né, de propósito, falou também de pessoas, né, que nos ajudam a chegar nesses propósitos, né? Tem uma coisa que eu também acredito muito no modelo de você experimentar, né? Porque a gente está falando de quase 10 anos de jornada, né? É bem provável que durante todo esse tempo você passou por etapas diferentes no seu negócio, né? Percebi que em algum momento você estava focada mais em um tipo de negócio, acho que primeiramente acho que de venda, depois mais de locação. Então, entendo que aos poucos você foi testando, foi vendo o que dava certo, o que não dava certo, né? O que precisava ajustar para dar certo, né? Essa experimentação acho que é uma coisa bem legal. Na verdade,
para mim, como varão, é o que eu mais defendo. Pra mim, a minha bandeira da experimentação é a coisa mais legal que eu acho de toda essa história, assim. Realmente me encanta muito você ter o privilégio de poder testar com método e entender aquilo que deu certo, o que não deu certo, e ok se não deu certo. Você vai buscar outra coisa. Mas eu queria entender um pouquinho de você, assim, lá no início, né? Que você começou num determinado modelo e hoje tem um modelo que me parece bem diferente, talvez até da grande maioria das imobiliárias, né? Mas independente da grande maioria, mudou o teu negócio ao longo do tempo, a tua forma, né, ao longo do tempo. Queria que você contasse um pouquinho essas suas experimentações. Sim. Talvez foram experimentações não com toda a técnica, mas ok, você experimentou, botou na prática, viu que deu certo, que não deu, voltou atrás, não sei. Sim. Então eu queria conhecer um pouquinho dessa sua história, dessa tua trajetória de experimentação. Experimentação tanto com a questão da experiência que eu falei, né, até com pessoas. Então a nossa prioridade hoje sim é pessoas sem experiência. Hoje até no treinamento nós falamos para cada um mais ou menos falar qual a sua profissão anterior. Então a gente tem lá que trabalhava em ótica, policial, dono de açaí, aposentado, militar também, mecânico. Então, assim, área de RH. Então, assim, essa questão de experimentar, a gente realmente gosta. Sim. Só que não significa que a gente sempre está no caminho certo. Daí, o mais marcante da experiência, né, de experimentação para nós foi que realmente a gente vai fora da linha do mercado em relação a quando a gente decidiu ser especialista. Lá em 2016, quando nós abrimos, a gente anunciava em Curitiba inteiro e um pouquinho até na região metropolitana. Tá. Mas eu sempre quis ser diferente. Por exemplo, quando abriu a imobiliária, a gente já iniciou com foto profissional, coisa que eu acho assim que não é diferencial, é obrigação hoje, mas infelizmente tem muitos até... Sim. De alto padrão que não fazem isso, né? Então, a gente iniciou já com padrão. Se for um apartamento, que na época a gente trabalhava muito, um apartamento de 150 mil ou uma casa de 6 milhões, o tratamento de marketing, o processo do marketing, ele vai ser exatamente o mesmo. E a gente segue com esse processo até hoje. Então, todos têm vídeo, todos têm foto, todos a gente posta nas redes sociais, não importa, né, o padrão, né, a gente trata aquela pessoa que está por trás daquele imóvel exatamente igual, independente de qual categoria que a gente está trabalhando. E aí passou o tempo, a gente começou a estudar um pouquinho sobre essa questão do nicho. Foi uma decisão extremamente difícil, porque vem a decisão do não. Você tem coragem de dizer não para o seu cliente? O seu cliente que ele já te traz dinheiro. Você vai demitir o seu cliente? E é o seu cliente que é seu amigo, seu brother. Sim. Você tem coragem de dizer não para ele? A gente tomou essa decisão de dizer não para alguns clientes. Então, em 2018, a gente iniciou a transição de escolher a tipologia e região. Então, em 2018, a gente começou tirando alguns bairros e trabalhando toda a tipologia, sobrado, apartamento. E a gente iniciou. É um processo lento, a gente simplesmente não pode chegar, não trabalho mais, né? Então, cada mês a gente tirava um bairro e assim a gente foi afunilando até chegar onde a gente está hoje. Eu fui falando com os meus parceiros, eu trabalhava antes com foco na região norte, então eu realmente demiti vários clientes com dor no coração, indiquei outras pessoas, mas eu precisava me tornar especialista. Eu não consigo falar da mesma maneira com os públicos diferentes, exemplo, idade, investidor, com quem está procurando o seu primeiro imóvel, o seu segundo imóvel. Hoje a gente trabalha com pessoas que estão comprando o seu segundo ou terceiro imóvel e está dando aquele upgrade na vida. Então, ela já passou por uma experiência, né? Eles têm de 30 a 40 anos, são casais que têm filhos ou pretendem ter. Então, a gente sabe como falar com esse público. Sim. Então, isso a gente iniciou lá em 2018. Em 2019, a gente definitivamente tirou, ficamos só com 8 bairros e tiramos os apartamentos também, inclusive no Xaxim, que é a região maior de atuação nossa, né? Então, foi uma dor, né? Que nós temos alguns prédios e tudo mais, mas infelizmente a gente fala, não, indica para parceiros, porque realmente o público do apartamento não vai ser o mesmo do sobrado, né? Então, para a gente poder se comunicar, ser especialista, quando a gente escolheu a região, eu preciso saber a academia que ele vai, eu preciso saber o salão, né? Então, 80% das clientes que entram para nós é casal, mas quem entra são as mulheres. Então, eu preciso, o meu marketing, o meu vídeo, ele tem que ser voltado para a mulher, né? Porque é ela que vai mandar mensagem
interessada, tentando agendar a visita. Então, como que eu vou falar com todo esse público com a mesma linguagem? É impossível. Admiro, né? Cada um tem a sua linha, né? Pode ser que a experiência, um dia a gente mude, não sei, Sim, né? sim. Mas hoje é o que a gente faz. E aí, em 2019 também, a gente abriu a locação. Que foi uma nova experiência. A locação a gente já mudou o nicho, já tentou nichar, já tirou o nicho, né? Porque realmente a locação é uma coisa que é uma escassez nacional, né? Então não tem produto, tem muita gente querendo alugar. Eu falo, você não loca o imóvel, você se humilha. Porque, realmente, o cliente está procurando é uma humilhação. Porque não tem, as imobiliárias tratam mal. Então, é muito difícil. Então, a gente tentou colocar o nicho na locação, por exemplo, e não deu certo. Para a gente fazer crescer, a locação hoje é o setor que mais cresce para mim. O ano passado cresceu 27% e a perspectiva desse ano é de 100% em relação ao ano passado. Então, imagina se eu digo não. Então, realmente, para a locação, como é uma velocidade muito rápida, coisa de 7 dias, o imóvel entra, em menos de 7 dias ele sai do ar, ele é locado. Então, esse não traz tanto impacto para a marca. E para eu ter esse crescimento, eu precisei mudar de ideia, né? Então... Mas eu entendo que é natural, né? Porque... Não impede você ter... São linhas de produtos diferentes, né? Você tem uma linha, né, focada em imóveis de, né, segunda venda, né, terceira venda, né, segunda, terceira compra das pessoas. E você tem um outro público que provavelmente é outra idade, talvez, outra necessidade, né? E ter estratégias diferentes não... O importante é a essência da tua marca, né? Exato. Porque eu acredito que, no fundo, independente se ele está indo bater lá na porta para buscar a compra ou se ele vai locar, entendo que teu tratamento vai ser igual, tua preocupação vai ser igual, né? Então, acho que isso que no final do dia conta, né? É, a preocupação com pessoas, de fato, né? E foram bastante mudanças, não, pelo visto. Porque, mas me conta um pouquinho assim, quando você faz essas mudanças... Normalmente, quando você decidiu, por exemplo, a escolher em trabalhar nichado num bairro, num tipo de imóvel específico, né? Você testou, você entendeu que ali era a melhor maneira? Essas decisões vieram muito por uma ideia sua de acreditar naquilo ou porque algum número, algum teste te levava, né, naquela direção? Eu gosto muito de dados, né? Então, hoje até a gente acompanha todos os dados. Eu sei o carro que o cliente tem, eu sei tudo, né? Para eu me conectar, principalmente. Eu frequento os mesmos lugares que os meus clientes, né? Então, foi baseado em dados. Então, assim, primeira coisa, Xaxim. Nós não temos quase apartamentos. Xaxim, quando eu falo Xaxim, é Xaxim em região, né? Tá. É Boqueirão, Alto Boqueirão, Auer, os bairros que estão ao nosso entorno ali. Então, a primeira coisa, como que eu vou ser especialista em uma coisa que eu não vou ter oferta? Não vou ter produto. Como que eu vou ser especialista? Então, não é uma tarefa fácil. Pode ser que seja um oceano azul ali, pode ser, mas não era o que eu estava disposta no momento. Então, a gente analisou todas as vendas que a gente fazia. O que a gente mais vende? Então, a gente vende mais sobrado, né? E eu procurei fazer de tudo para me conectar. Hoje, sobrado e casa. Hoje, nós estamos numa casa. A gente escolheu estar num ponto comercial de uma casa, porque se a gente vende casa, como que nós estaremos num ponto comercial? Né? Nós levamos cachorro lá, tem criança, né? Filho que vai com a mãe trabalhar. Então, nós temos cozinha, é uma casa. Então, a gente decidiu isso e vestiu a camisa para casa. Então, foi sim baseado em dados. Hoje, por exemplo, nós vendemos mais imóveis usados do que novo. Trabalhamos com novo na nossa região, com certeza. Os construtores são extremamente bem-vindos para nós, mas 80% das nossas vendas hoje são de imóveis usados. Ah, que legal. Eu particularmente sou muito fã, né? Eu também vim de uma formação muito técnica, de uma formação muito analítica e sim, para mim é o número que está dizendo, né? É o número, então não, se você acredita ou não, é aquela estatística que está te trazendo, né? Mas sim, em alguns momentos você vai testar alguma coisa diferente, né? Mas ver essa tua trajetória, né? De posicionamentos que vieram através de dados, de informações, e que você foi se adaptando, foi criando, foi afunilando, até chegar no modelo que você acredita e que está dando certo, né? Sim. É muito legal. E
E com certeza, acredito eu, que você não vai parar só na locação, né? Você deve estar pensando já em algumas outras coisas aí pro teu negócio. Você tem alguma coisa aí que você já quer antecipar para quem está aqui? Falta pessoas certas. Né, como a gente fala, eu falo muito assim, que pra gente crescer, a gente precisa de pessoas certas ao seu lado. Eu tenho várias, graças a Deus, sou muito grato por todas as pessoas que estão ao meu lado e elas são com toda a certeza certa. Por exemplo, hoje a gente tem uma dor que é na locação, sobre a manutenção. Hoje, todo inquilino e todo proprietário, ele gosta da comodidade. E, muitas vezes, não é nem questão de se ele sabe ou não fazer um reparo. Às vezes é um reparo básico, trocar um chuveiro, né? E como é difícil hoje a mão de obra. Então, sim, a gente precisa de uma pessoa certa para cuidar do setor, porque vai colocar eu lá, a Maiara, que é a nossa gerente administrativa, para ver se está certo, como que vai ser trocado aquela coisa, a gente vai fazer tudo errado. Então, alguém que entenda. Então, a nossa intenção é, sim, no futuro, abrir uma empresa de manutenção para nos auxiliar na locação, que é uma demanda extremamente alta e os inquilinos, os proprietários valorizam muito, né? E sem a gente cobrar aquele valor absurdo. Sim. E nós, diferente das outras imobiliárias, nós fazemos a intermediação hoje do prestador de serviço. Geralmente, quando estraga alguma coisa, eles mandam o proprietário se virar, o inquilino se vira, né? Mas nós, hoje, a gente faz a intermediação. Então, a gente liga para o prestador, a gente marca com o prestador, liga para o inquilino. Se for o caso, a gente acompanha junto, né? Por exemplo, ontem uma proprietária me ligou e falou: Casey, eu gostaria de deixar a geladeira e o sofá. Mas se eu deixar a geladeira e o sofá, como que eu vou fazer se eles não quiserem? Porque pode ser que o inquilino tenha. Vai fazer o quê? Onde que eu não tenho como transportar? Eu falei, eu transporto para você. Eu dou um jeito, pego um aqui, pego um ali, a gente transporta esse... Você tem onde pôr? Se você tiver onde pôr, eu dou um jeito. Sim. Então, essa questão da manutenção, de alguém para ajudar, tá fazendo bastante falta e talvez, por que não? Tá aí, gente. Quem tiver aí um negócio aí que queira fazer essa parceria estratégica sim, aí, tem negócio na mesa aí, né? Mas é difícil mesmo, né? Acredito eu buscar profissionais, né, qualificados, pessoas que queiram, porque a mão de obra em algumas coisas estão escassas, né? E me conta um pouquinho, olha só, a gente está falando aqui de experimentação. E você tem um negócio que, poxa, tem, né, tudo para prosperar ainda mais do que você está fazendo. Em que momento, né, você falou assim, poxa, eu também quero agora ter um outro negócio, eu também quero agora abrir uma loja focada em vestuário feminino, enfim, atender um determinado público com uma determinada posição de marca. Por que aconteceu isso e como que você buscou pessoas para te apoiar nesse projeto aí? É uma inquietação, né? A pessoa que não aguenta ficar sentada. Hoje a imobiliária está muito estruturada, nós temos coordenador, tem gerente, né? Então, obviamente, ainda trabalho muito e a imobiliária vai ser e sempre será a minha paixão, sem dúvidas. Hoje, todo mundo que entra, ainda sou eu que treino, né? Porque eu não quero perder, de fato, essa essência. Sim. Então, mas sobrou um pouquinho mais de tempo e surgiu a ideia com uma amiga, na verdade, né? Ela estava com interesse em abrir novos negócios e me chamou. E eu, lá atrás, quando eu tinha 12 anos, né, eu já vendia lingerie, então eu já estava nesse ramo. E eu olhava, tudo para mim, assim, que aconteceu hoje na minha vida, eu já imaginei, né? E já esteve no meu sonho. Então, por exemplo, a Pierre Alexander, que eu vendia, né? Acho que a grande maioria não conhece, mas é como se fosse Natura, Boticário, era um catálogo do passado. Eu ia nas reuniões, eu era nova, fazia o cadastro no nome da minha mãe, eu ia nas reuniões e falava, meu Deus, um dia eu quero estar lá na frente. Né, que eram as representantes da marca, tipo Boticário. Sim. E eu trabalhei na PR Alexander para São Paulo, então eu atendia toda a região sul e eu já fui essa pessoa. Então, lá também eu passava na loja, gente, de verdade, meu pai me deu muita educação, desculpa, mas ele não deixava eu comprar muita roupa, sabe? Então, eu tinha aquele tênisinho de futsal, uma calça jeans e era isso. Então, ele priorizou, financiava computador, a internet vinha de Ponta Grossa, porque não tinha internet lá. Então, ele fazia de tudo para que eu pudesse ter acesso, principalmente à tecnologia, né? Sim.
E aí, então, e eu não tinha como, eu pensava, meu Deus, que roupas lindas, eu passava na loja, um dia quero ter uma loja. Por isso que eu falo, gente, cuidado com o que vocês falam, porque né? Então, esse era um sonho realmente de criança. E quando ela veio, eu falei, por que não? Né? Então, foi assim que surgiu a Labelle Boutique, né? Hoje, quem eu não tenho mais a minha amiga como sócia, ela vendeu a parte dela, hoje é o Marcelo e a Rayana, né? Que são os meus sócios lá, a Ray, que tá à frente da loja, eu não consigo estar à frente, né? Ajudo ela com a gestão, mas foi assim que surgiu a Labelle Boutique, de um sonho lá de criança, e por que não mais um negócio, né? Sim, sim. Eu às vezes me pego tendo cuidado com as minhas ideias, porque também a qualquer momento eu tenho vontade de fazer, abrir um outro negócio, enfim, mas a gente que tem uma veia mais empreendedora, né? A gente tem que se cuidar, porque senão também acaba fazendo coisas a mais do que você dá conta de fazer, né? Nós queremos na imobiliária ainda abrir outras, né, Vox, então a gente já tem alguns bairros pensados, mas a gente sempre, por enquanto, ainda está esperando a pessoa certa. A gente fala, será que já abre? Fica ainda, né? Mas porque agora realmente a gente precisa de cada vez mais braços, não tem condição nenhuma Marcelo, a gente assumir totalmente à frente desses negócios novos aí. Legal, legal. E a gente está falando muito também de pessoas, né? Que estão do nosso lado, que nos ajudam a escolher as pessoas corretas, né? Mas tem uma coisa também que me chama a atenção, assim, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque a grande maioria dos empreendedores, ou executivos, né? De alto cargo mesmo, assim, muitas vezes tem o seu time, né? Sempre tem o seu apoio, sua rede de apoio, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, aquela decisão é dele ou dela. Naquele momento não cabe mais a ninguém tomar aquela decisão, né? Em alguns momentos eu me vejo às vezes em alguns momentos solitário, assim, olha, sou eu que tenho que decidir sobre isso. E acredito que você, por mais que você tenha, né, escolhido as pessoas corretas para estar do seu lado, em alguns momentos algumas decisões são suas, né? Somente suas. Ninguém vai tomar aquela decisão por você. E eu queria entender de você, se você tem alguma dica aí para passar para o pessoal, se você hoje tem alguém que você considera como um conselheiro, alguém que você consegue, né, levar esse tipo de dúvida, assim, compartilhar, ou se você vai mais na sua intuição, se você toma essa decisão realmente mais sozinha. Queria entender um pouquinho de você, como esses momentos, que alguns momentos são solitários na vida de qualquer empreendedor ou de qualquer grande executivo, sabe? Sim. Eu sou muito a favor de mentorias e tudo mais. Hoje eu estou sem nenhum mentor. Então, por exemplo, não tem ninguém para compartilhar aquilo de fato. Sou extremamente intuitiva, muito, muito mesmo, mas eu não tomo decisão sozinha, né? Então, por exemplo, no setor de locação, a gerente toma a decisão junto comigo. A gente vai sentar, pode ser que eu até dê a palavra final, mas para mim é importante a importância da palavra de cada um, da opinião de cada um, no setor de venda, né, do coordenador, na decisão geral da imobiliária, com o Marcelo, na loja. Eu sempre vou querer a opinião do outro para fazer a tomada de decisão. Eu nunca faço sozinha. Entendi. Mesmo que a intuição esteja quase que, né, na minha veia, assim, eu falo, meu Deus, mas eu gosto muito de ouvir a opinião do outro e para fazer essa tomada de decisão. Sim. Você comentou da mentoria, eu acho que sim, é um caminho legal também, né, porque você tem, como eu falei, né, você tem alguém preparado do outro lado, né, uma pessoa que estudou para aquilo, que tá ali, tá às vezes não, tá sempre fora do teu contexto, no sentido de não tá lá inserido, então consegue ter uma visão diferente, né, uma visão às vezes até mais ampla, né, porque quando você tá ali mergulhado no teu dia a dia, às vezes você toma algumas decisões que você não tá enxergando o todo, né, então eu gosto muito também desse formato de mentoria, né, até no episódio passado a gente, né, teve uma mentora aqui, uma qualidade muito grande aí de ensinamentos, e realmente eu acredito que é legal, sim, você ter alguém que você possa se apoiar. E não é todo momento, talvez por um período, por uma fase que você está, em algum momento que você quer fazer, por exemplo, eu quero agora ampliar um determinado negócio, É legal ter, às vezes, alguém do teu lado que possa tá compartilhando contigo algumas decisões, né? E quando a gente está dentro do problema, a gente não tem uma visão ampla. Sim. Então, uma pessoa fora do problema, por exemplo, na loja, hoje nós estamos com uma mentora,
né? Então, uma pessoa, ela tá fora do problema. A visibilidade dela é completamente diferente da gente que está em dor. Sim. Né? Por exemplo, nós fazemos revisão, né? Chega em torno de 150, 200 leads por mês na imobiliária. A gente lê o histórico de cada lead, de cada cliente, com os corretores. É para saber se eles estão fazendo errado, para criticar? Não, porque o corretor está dentro do problema. Então, é para a gente trazer uma visão diferente, discutir opinião. Então, eu sou muito a favor disso para você. Vamos discutir, vamos ver quem traz mais ideia, vamos ver se a gente tem uma solução diferente. Sim, né? Legal, muito legal. Isso aqui que eu queria falar mais um pouquinho contigo. Olha só, a gente está falando aqui de dores, dificuldades, né? Num ponto específico, às vezes de tomada de decisão, né? Mas essa vida do empreendedor, ela também tem uma pessoa por trás, né? Sim. Tem um CPF, né? Não é só Sim. um CNPJ do negócio, né? Você tem uma vida por trás, você tem uma vida atrás dos holofotes, atrás do Instagram, né? Então, é o palco ali montado, mas o bastidor com gente correndo, arrumando, ajustando, né? Com um monte de conexões de pessoas, enfim, mas o palco está muito bonito, mas atrás tem muita coisa sendo feita, né? E como que você faz hoje, assim, né? Mulher, recém-casada, tá praticamente em lua de mel ainda, Sim. né? Como você faz para conseguir conciliar, né, essa vida de empreendedora, de 2, 3 negócios, um monte de coisas em expansão, né? Como você concilia a sua vida com a sua vida pessoal? Você tem alguma dica aí pro pessoal? Então, primeira coisa que eu acho não existe vida profissional ou vida pessoal, existe vida. Sim. Né? Então, não tem como a gente fugir disso. Né? Até o meu Instagram, por causa até de 2 negócios distintos, eu sofri muito com isso. Porque, gente, o que é a minha vida? Essa menina é louca. Né? Será que ela é modelo? Não, ela é dona. Como assim? Mas será que ela largou a imobiliária? Né? Então, é muito isso. E eu comecei a cada vez compartilhar mais para justamente mostrar que atrás desses 2, 3, 4 CNPJ existe uma pessoa, né? Sim. E eu sou inquieta, assim, da mesma forma que eu sou profissionalmente, eu sou em casa. Então, assim, Casey, como você dá conta de tudo? Não dou. Né? A vida vai passando, vou levando, vou tentando dar atenção, né? Realmente, eu acabei de casar, né? Não é fácil você conciliar tudo. Por exemplo, eu vinha numa batida de fitness muito grande, que eu treinava 2, 3 vezes por dia. Eu fazia cardio de manhã, treinava, depois fazia cardio à noite. Hoje eu não consigo fazer isso, então é questão de prioridade. Hoje a prioridade é o meu profissional e o meu casamento. Estou ainda na vida fitness? Estou, com certeza. Nunca vou desistir, né? É importante, não desista, Sim. né? Mas em alguns momentos você vai ter que pisar no freio em algum lugar e dar prioridade. Por exemplo, eu queria muito estar fazendo cardio 2 vezes, estar com essa disposição e tudo mais. Mas na fase que eu tô, a gente está numa fase de expansão na imobiliária, que está vindo muita gente nova. Elas são treinadas por mim. Então, assim, eu preciso estabelecer prioridades. Então, eu vou manter a minha saúde, né? Eu vou manter um corpo ok, mas hoje a minha prioridade não é ter um corpo legal, porque eu preciso dar um foco no meu casamento. Sim. Primeiro que eu concordo contigo que não existe essa separação realmente entre vida pessoal e negócio. Na verdade, eu acredito muito que quando você está construindo um negócio, você também está construindo uma vida. As coisas estão juntas, né? Sim, a gente tem que saber separar algumas coisas, né? Mas as coisas andam, muitas vezes, de mão dada. Então, eu concordo contigo sobre isso. E também gosto, né, dessa tua pegada de prioridade, porque, no fundo, muitas vezes você não vai dar conta de fazer tudo. Você vai ter que escolher o que você quer fazer. Eu falo, não existe prioridade desse, existe prioridade D. Você tem que focar em alguma coisa, né? Você tem, às vezes, um monte de pratinho rodando, mas talvez você vai ter que colocar um numa velocidade menor e outro numa velocidade maior. Porque não vai dar, muitas vezes, para fazer tudo. O legal seria que a gente pudesse, seria eu tô com 2 negócios, tô dando conta, continuo fit, mas não é a realidade, muitas vezes mesmo, né? A gente precisa conseguir realmente priorizar. Acho que essa é uma dica importante, da gente conseguir
priorizar aquilo que a gente entende que é mais importante naquele momento. Exatamente. Né? Acabou de casar, tão importante agora. Né? Sim, o Roger trabalha muito, então, assim, eu poderia acordar mais cedo? Poderia, eu já fiz isso. Mas hoje eu não dou conta, os horários dele são muito diferentes do meu. Eu tô dormindo, ele tá trabalhando. Então, pra gente ter um tempo de qualidade, eu realmente preciso, até eu criar essa nova rotina. Daqui a pouco eu consigo acordar mais cedo de novo, né? 6 horas da manhã para fazer cardio, né? Mas é isso, é prioridade. E eu não dispenso tempo de lazer, é claro, mas é isso. Eu percebo na minha casa. Também tem uma empreendedora com um monte de projeto a todo momento, uma coisa nova. E eu vejo, né, o desafio que ela tem também de conseguir priorizar o fato de ser mãe, o fato de ser esposa, de ser empresária, de estar com um projeto, da qualidade de vida que ela deseja ter, de curtir os cavalos no fim de semana, enfim. Então, eu acredito que não é fácil. E, no fundo, eu acho que cada pessoa tem que buscar uma forma também de conseguir ter esse equilíbrio, porque tem uma fórmula mágica, né? A gente falou aqui de, poxa, eu preciso priorizar. Ok, já é uma grande dica. Né? Em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas ela não é a fórmula total, não tem uma fórmula mágica. Acho que cada um vai ter que, primeiro, entender o que é importante para si naquele momento e encontrar a melhor forma de conseguir conciliar as coisas, né? E não desistir. E realmente, né? Não desistir de buscar fórmulas também de escape, porque a gente também está numa correria, tudo isso vai colocando a gente numa exaustão, né? De buscar recarregar as energias. Não sei se você tem alguma coisa que você faz assim, que você fala, putz, isso aqui é o meu lazer no sentido de se reconectar, de colocar as energias. Não sei se você tem alguma coisa ou nesse momento não... Não, tenho. Para mim, primeiro, tudo é festa, né? Eu amo festa e, para mim, tudo é um evento. Inclusive, ficar em casa. Então, assim, como eu não fico tanto em casa, eu gosto de sair bastante, eu valorizo até o momento que eu tô em casa. Sim. Então, ele vai ser um momento diferente, que eu vou fazer daquele momento especial, vou escolher uma série, vou fazer uma pipoca, vou tomar um vinho. Então, e lazer, para mim, eu adoro sair, jantar, né? Adoro sair com as minhas amigas. Tenho o meu momento de qualidade com as minhas amigas também, não abro mão, né? Sim. Que é o tempo que eu tenho de me conectar com outras pessoas, aprender, né? Então, isso é muito legal. Então, eu não abro mão de fazer de tudo o tempo pequeno de lazer um momento como se fosse um evento mesmo. Se eu vou no parque, caminhar no final de semana, para mim é um evento. Então, aquilo para mim é sensacional. Então, aqueles pequenos momentos que talvez a gente não valoriza, eu valorizo muito. Legal. É legal. Eu gosto muito disso, assim, de valorizar os pequenos momentos, né? E não só... a minha pegada sempre foi muito mais das conquistas, né? De, poxa, eu consegui, sei lá, X seguidores a mais, consegui vender 10% a mais. Acho que essas pequenas conquistas têm que ser celebradas, mas você trouxe uma outra ótica bem interessante, que não é só a celebração das pequenas coisas que te levam no objetivo maior, mas também celebrações de momentos, né? De você estar presente naquele momento, né? É uma coisa... É uma pegada diferente, mas com certeza faz todo sentido. Realmente me faz, né, refletir, porque se você escolheu naquele momento sair para ir no parque, dar uma volta, nem que seja de 30 minutos, por que não aproveitar da melhor forma possível, né? Por que não... E parece clichê, mas é que a gente não está presente para aquele momento. Né? Por exemplo, teve o feriado agora, e aí sempre aquela, vamos tentar dormir mais um pouquinho, né? E teve uns imprevistos que a gente teve que levantar muito cedo no feriado. E tava um sol, mas um sol surreal. E aí a gente aproveitou, tomou um café da manhã numa nova panificadora, longe de casa, no centro, totalmente diferente. Então, que legal foi eu acordar cedo. Eu pensava que saco, fui obrigada a acordar cedo no feriado, tinha me planejado dormir. Foi sensacional. E aí eu vi que aquele dia estava lindo e que ele poderia ter sido aproveitado, poderia ainda ser aproveitado de uma maneira muito diferente, né? Então a gente falou, nossa, vamos no parque, depois vamos fazer um churrasco, vamos aproveitar esse sol, né? Domingo agora fez um sol também, né? Nossa, a gente foi pro terraço, pegou uma churrasqueirinha, assim, e é realmente feliz no simples de verdade. Não, muito legal, muito legal. E você falando, eu estava pensando aqui,
E é muito verdade isso, né? Eu tava, acho que foi semana passada, desci ali no playground ali com a minha filha. Cara, acho que a gente ficou 20 minutos, mas foi 20 minutos que ela tava lá, né? Tava num hoverboard lá, ganhou aqueles negócios que andam, enfim. Mas foi 20 minutos, assim, de muita presença. Porra, vi que ela curtiu um monte. Eu também. Dançamos umas músicas de quadrilha, eu e ela de cima. E foi um negócio mega simples, né? Mas que você curte aquele momento, né? Mas antes de você ter falado, né? Ter trazido essa sua visão, talvez eu não tivesse percebido dessa forma. Mas é uma reflexão bem interessante, né? Muito legal mesmo. Olha só, Casey, né? Esse papo aqui tá demais, assim, mas infelizmente a gente vai chegando no final dele, né? Assim, acho que a gente teria conversa aqui para ficar 1 hora, 2 horas e assim por diante, né? Mas realmente, assim, o propósito desse quadro aqui, né, do Conexões, é poder trazer especialistas em assuntos, trazer pessoas que já vivenciaram histórias e que possam compartilhar. Eu acredito muito, e o propósito meu, pessoal, né, é muito de impactar vidas. É isso que eu senti, é isso que eu venho fazendo, né? Tenho meus desafios, como você tem seus desafios em outros negócios, mas para mim o meu objetivo agora é poder impactar. E o podcast é uma forma que eu encontrei, além de outros, mas é uma forma, né, de você trazer pessoas que possam, com uma palavra, com uma dica, gerar do outro lado uma reflexão, gerar do outro lado uma vontade também de empreender, uma vontade também de dar o primeiro passo, né? Então, para mim, esse momento aqui nosso é muito especial por causa disso, né? Sim. Agradecer, então, primeiro, né, assim, ó, o aceitar desse convite, né, de você vir aqui também se expor, porque no fundo é uma exposição, né, de você poder mostrar aquilo que deu certo, de não ter vergonha, né, ou receio de histórias que não deram certo, né, de desafios que você teve. É muito bonito ouvir isso, né? Tem gente que, poxa, chega numa posição, mas não quer contar também lá para trás quando não era aquilo, né? A gente esconde, às vezes, umas fotos que a gente não quer mais que ninguém veja como você era, né? Mas é legal vocês compartilhar, porque tem um monte de gente nesse momento também vivendo por isso, passando e precisando tomar algumas decisões, né? Então, queria muito agradecer o fato de você ter aceitado o convite, de estar aqui junto com a gente, de compartilhar essas histórias bonitas, trazer dicas. Desejo realmente que você tenha muito sucesso nesses negócios que você está fazendo, nesses novos modelos. Sim. Eu acredito muito nessa tua ideia de você ter aí uma empresa que possa prestar serviço para você ali de manutenção. Eu sofro disso lá na minha casa, ainda bem que eu tenho um seguro que volta e meia eu chamo mesmo, porque senão você fica à mercê de profissionais que marcam, que não vêm, que cobram preços absurdos, né? Então, acho que esse caminho que você está adotando, tenho certeza que deve dar muito certo, né? Então, agradecer mesmo por você ter aceitado esse convite e por a gente poder se conectar, te conhecer mais, né? Assim, para mim é uma honra mesmo, tá? Eu que agradeço, foi uma experiência incrível e tenho certeza que a gente vai fazer, com certeza, novos aí na frente. Vamos sim. Gente, para vocês que ficaram conosco até agora, né? Escutaram toda essa conversa, tiveram muitos insights, que tiveram a vontade, talvez, de empreender, de tirar, né, algumas coisas que estavam no papel, de dar o primeiro passo. Se você sentiu isso no coração, gente, comenta, não guarda isso para ti. Comenta aí, dá um like, compartilha com seus amigos, né? Se você ainda não segue o Barão nas redes sociais, pode seguir o Barão.oficial, né, nas redes sociais. Aproveita também para seguir a Casey e a empresa dela, né? As duas empresas. Exato. Né? Buscar esses... Ontem, acho que foi ontem, eu fui dar uma olhada lá no teu site e realmente tem umas casas lá que eu fiquei com vontade. A Gisele tá doida para ir para uma casa em condomínio, enfim. Então, quem tiver afim, por favor, procura. Com certeza vai ter um tratamento muito especial lá com a Casey. Sim, com certeza. Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Comente, compartilha. E eu agradeço a presença e encontro vocês no próximo episódio. Um abraço a todos.